depois da nossa pequena interrupção estratégica, né, eu estava comentando justamente sobre o período do vice-reinado, né? Século XVIII é o período que o Rio de Janeiro efetivamente vai crescer, é o século das grandes construções urbanas, né, e as primeiras também. Nós estamos diante do hoje conhecido Centro Cultural Paço Imperial, mas nem sempre ele teve esse nome. Ele foi construído, pelo menos a base dele, no início do século XVIII, justamente para abrigar a casa dos governadores. Tá? Então, antes disso, existia algum alicerce, né, uma pequena construção que funcionou para a Casa da Moeda, arsenal de guerra, né, e era também um local onde se derretia o ouro, né, transformava o ouro em barras para levar para Portugal. Então, essa construção ela foi aumentada, né, e possibilitou a construção da casa que seria dos governadores. Aí se tornou Palácio dos Governadores. Com a criação em 1763 do vice-reinado, não do vice-reinado, mas na verdade a transferência da capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro, 1763 é o ano da transferência. Salvador era a antiga capital. Então essa transferência ela se dá justamente porque as autoridades queriam fazer um controle melhor do escoamento do ouro que passava pelo Rio, né? O ouro vinha de Minas Gerais, passava pelo Rio, para depois ser embarcado para Portugal. Então o Rio passou, a partir de 1763, ser a capital do Brasil, do vice-reinado do Brasil. E aí o Paço, que era dos governadores, na época do Conde de Bobadela, foi transformado em Paço dos Vice-Reis, Palácio dos Vice-Reis. E o Conde de Bobadela, o Gomes Freire de Andrade, transformado de governador-geral no primeiro vice-rei do Brasil. Tá? Com a chegada da família imperial em 1808, essa edificação vai justamente mudar de nome. A família imperial ela vai precisar de vários lugares para abrigar, não só o primeiro escalão, né, do grupo deles. Veio muita gente para cá, a corte toda. Era muita gente mesmo. Então, todos esses nobres, eles foram ocupando os imóveis que a coroa poderia desapropriar. Então, todos os grandes imóveis, até comerciais, que tinham um bom espaço e uma boa aparência, foram desapropriados para que eles pudessem ser alojados. Um desses imóveis vai ser o próprio Convento do Carmo. Vou falar dele mais adiante quando a gente estiver lá de frente, que tem umas curiosidades para mostrar do prédio. E, claro, aqui o Paço, que era dos vice-reis, ele vai passar a ser Paço Real, né? O Dom João VI, ele está instalado aqui o desembargo do Paço, né? Justamente a repartição onde o rei fica para resolver, né? A centralidade do poder fica aqui, continua aqui, na verdade. Vem então a mudança histórica. Em 1822 o Brasil torna-se independente de Portugal, né? Dom Pedro I proclama a independência, né, em 7 de setembro de 1822. Aliás, 7 de setembro é o nome da rua que nós vamos fazer o tour, né? Olha como tem tudo a ver. Então, após a independência, o Paço, que era real, passa a ser imperial. Então fica Paço Imperial durante todo esse período, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Vem a República em 1889 e todo esse simbolismo dessa edificação, que abrigou tanto tempo de história, vai ser descaracterizado e vai perder o seu uso. Então a República ela tem justamente esse objetivo de esvaziar de conteúdo alguns imóveis que eram importantes no período imperial, e inclusive até demolir alguns, né, foi o que aconteceu bastante no Rio. E no caso do Paço Imperial, ele vai abrigar uma repartição dos Correios e Telégrafos, quer dizer, uma total desvalorização de uso, se a gente for parar para pensar. Uma edificação como essa, que abrigou o poder central, no mínimo que a República talvez pudesse ter feito, é instalado aqui um governo, alguma repartição mais pungente, né, de mudança relacionada a poder. Mas não é isso que eles fazem, eles vão colocar os Correios e Telégrafos, né?
uma coisa, né, bem menor, né? E nessa época em que esse prédio foi ocupado como Correios e Telégrafos, por mais de 50 anos, o prédio foi completamente descaracterizado. Então, hoje em dia, essa aparência que a gente tem aí é uma reconstrução, pelo menos na parte da decoração, que foi feita após muitos anos de história, tá? Então, principalmente década de 90, que é a chamada década de 90 do século passado, é a chamada década dos centros culturais. Então, é nessa época que aparece o CCBB. O CCBB foi inaugurado em 89. Centro Cultural dos Correios, Paço Imperial, Casa França Brasil e outros, né, centros culturais que existem pelo Rio. Então, tudo década de 90, né? E o próprio Paço Imperial. Então, eles fizeram essa roupagem bonitinha, a gente tem esses recortes, né? E hoje os especialistas em História da Arte classificam como estilo neocolonial, né? Eles tentaram imitar para resgatar um estilo anterior que já havia sido perdido. Mas na verdade a fachada original a gente não sabe, a gente só sabe por fotografias e pinturas, porque não foi possível reconstruir pelas mudanças que o prédio teve, tá? Uma sugestão que eu deixo para vocês, a gente não vai fazer porque está fora do nosso eixo, a gente está fazendo Praça 15, mas já a gente já vai pegar 7 de setembro. Quando vocês tiverem um tempinho, aqui dentro do Paço Imperial existe uma exposição que fala sobre a família imperial, recente na primeira sala. Quando entra lá na parte da lateral, é a primeira porta à direita. E próximo da livraria, existe uma livraria aqui dentro, a Arlequim, para quem não conhece. Uma livraria meio que bistrô café. Antes de dar entrada na livraria, dentro do próprio Paço, tem em exposição a evolução em maquete desse prédio. É muito interessante observar como eles foram modificando o telhado, a parte de cima, né, e mudou bastante do que ele era, a primeira construção para os dias de hoje. Então fica aí uma sugestão para quem depois quiser verificar, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Deixa eu verificar o campo.